Oi, hoje a gente vai falar um pouco sobre a obtenção de alimentos e as relações alimentares. Então, como é que isso tudo acontece entre nós seres vivos? Primeiro ponto é nós pensarmos, por que precisamos de alimento? Então, para que a gente precisa realmente se alimentar? O alimento ele é fonte de energia e de materiais. E essa energia e esses materiais, eles são importantes para essas três coisas que nós temos aqui na tela: sobreviver, desenvolver e reproduzir. Quando eu digo nós, eu estou falando de todos os seres vivos, tá bom? Então, a alimentação é muito importante para que a gente consiga realmente sobreviver, para que a gente consiga se desenvolver e para que a gente consiga se reproduzir. Porque o alimento é a nossa fonte de energia para desenvolver todas as nossas atividades, desde a nossa respiração até quando a gente está dormindo, certo? Como também para o nosso desenvolvimento, para o crescimento das nossas células, para que a gente consiga sobreviver bem. Todos os seres vivos, então, precisam de alimento. E como é que nós vamos obter esse alimento? Então, existem variadas formas de obtenção de alimento. A gente vai iniciar aqui falando dos produtores. Os produtores, eles obtêm alimento através da própria produção, como o nome já diz. Um exemplo de produtores a gente tem aqui na imagem. São quem? São as plantas, certo? Todo mundo sabe, a gente estuda isso desde pequenininho. As plantas, elas não se alimentam de outros seres vivos porque elas têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Por isso, elas são chamadas de produtores ou seres autótrofos ou seres autotróficos. Além das plantas, a gente tem aqui nessa primeira imagem da tela, nessa imagem A, um outro ser vivo que também é produtor, que são as cianobactérias, tá bom? Essas cianobactérias, elas também têm essa capacidade, são lá do reino Monera e também têm essa capacidade autotrófica. E aí, no terceiro exemplo, na imagem C, nós temos um outro exemplo também que não são plantas, que são as algas. As algas lá do reino protista também são seres autotróficos. Então, aqui nessa imagem, nós temos três exemplos de seres autotróficos ou produtores: cianobactérias, as plantas e as algas, tá bom? Então, aqui uma imagem de um ser produtor, onde nós podemos ter na nossa casa, certo? Esse aqui é lá da minha casa, onde a gente tem aí, além da produção de alimentos para elas mesmas, para elas plantas, a gente também tem a função aí ornamental, né, de embelezar o nosso ambiente, fora outros benefícios que esses seres produtores trazem para a gente. Outra forma de obter o alimento é alimentando-se de outros organismos. Os seres que se alimentam de outros organismos são os chamados consumidores. Eles não têm capacidade de produção, por isso eles precisam se alimentar de outros organismos, tá? Um exemplo aqui é a anta. Ela é um consumidor que se alimenta de plantas, por isso ela é chamada de consumidor herbívoro. Que além dos herbívoros, a gente tem outros, tá? A gente tem os carnívoros, a gente tem os onívoros, como também tem outros tipos, certo? De produtores, a gente também tem outros tipos de consumidores. Então, nessa imagem aqui, nós temos três imagens de consumidores. Olha, aqui, a primeira imagem, a gente tem um carnívoro, que é o consumidor que se alimenta de carne, certo? Na segunda imagem, aqui muito conhecida no nosso Nordeste, né? Um caprino, que é herbívoro, que se alimenta de vegetais. E nessa aqui superior, mais pertinho de mim, da minha tela, nós temos a galinha, que ela é onívora, ou seja, ela tanto se alimenta de carnes quanto de vegetais. Além desses três básicos que a gente estuda aqui na ciência básica, nós temos outros tipos de consumidores, tá bom? Os insetívoros, que se alimentam de insetos, os hematófagos,
que se alimentam de sangue, como por exemplo o carrapato, aí os detritívoros que se alimentam de detritos, entre outros que a gente estudará em outra ocasião. E outra forma de obter o alimento é alimentando-se de partes mortas ou de resíduos de organismos, que é o caso dos seres decompositores. Como a gente pode ver aqui na imagem, quem são esses seres decompositores? Na primeira imagem nós temos aí as bactérias e na segunda imagem nós temos os fungos. Esses seres são muito importantes, certo? Na nossa relação alimentar. Por quê? Porque são eles que transformam essa matéria morta, esses resíduos de organismos, em quê? Em nutrientes, ou seja, eles fazem a reciclagem da natureza, a reciclagem dos nutrientes. Então, a gente tem aqui uma proposta onde vocês podem verificar como é que acontece esse processo aí dos seres decompositores, onde nós vamos precisar apenas de 2 materiais, um frasco transparente com tampa e cascas de frutas, qualquer fruta que você consumiu lá na sua casa, certo? E aí o que é que você vai fazer? Vai colocar a fruta, a casca da fruta, dentro desse frasco e vai tampar. E vai deixar esse frasco em um local guardado da luz, não é no sol, pode ser dentro de um armário, pode ser lá no cantinho da casa, certo? Mas deixa lá ele mais ou menos de 5 a 7 dias. Depois desse tempo, vocês vão observar o que aconteceu, certo? Aí vão descrever. E depois você vai deixar de novo lá mais 4 ou 6 dias e vai observar novamente. Então, a partir daí, você vai poder analisar para tirar as suas conclusões. Qual o processo natural que foi observado lá por você? Qual a importância desse processo para o ambiente? Então, eu fiz aqui para mostrar para vocês o que é que aconteceu. Olha aqui. Estão vendo? Eu peguei a casca da banana e coloquei aí dentro desse frasco. O que é que a gente pode ver? Certo? Aqui está com poucos dias, mas quando vocês fizerem a observação lá dos 2 momentos, primeiro com 1 semana e depois com 2 semanas, aí vocês vão poder fazer as observações de vocês e dizer o que é que aconteceu. E as relações alimentares? Quais são as relações alimentares que eu posso ter, então, entre esses seres que a gente acabou de falar? Os produtores, os consumidores e os decompositores. Então, as relações alimentares são relações que acontecem entre os organismos do ecossistema. E essas relações alimentares, elas recebem um nome especial, que é cadeia alimentar. Então, quando a gente colocou lá no exemplo, a anta se alimentando dos vegetais, eu tenho o que ali? Uma cadeia alimentar. Por quê? Porque é uma relação alimentar entre organismos que estão lá no ecossistema. Lá naquele exemplo, relação entre a anta e o capim, certo? Então, as cadeias alimentares nada mais são do que o nome dado a essas relações alimentares entre esses organismos. Aqui a gente tem um outro exemplo, certo? Retirado aí do livro Projeto Araribá, onde a gente pode observar o quê? O produtor, aí na primeira imagem. Na segunda imagem, o consumidor, que é o beijo-preguiça. Na terceira imagem, o outro consumidor, que é a árpia, e na imagem aqui de baixo, o decompositor. Então, eu tenho aqui uma cadeia alimentar, uma relação alimentar. Observem aí as setas que apontam, tá? De quem serve de alimento para quem se alimenta. Então, eu tenho o produtor servindo de alimento para um consumidor herbívoro, porque ele se alimenta da planta, e o consumidor herbívoro servindo de alimento para o consumidor carnívoro. E aí, no final dessa cadeia, lá escondidinhos, estão sempre os decompositores, que vão fazer a transformação, como a gente falou anteriormente, de todos os materiais mortos ou resíduos em nutrientes de novo para a natureza. Aqui é a mesma representação em forma de esquema, onde a gente pode visualizar melhor essas setinhas. Estão vendo aí, ó, a embaúba serve de alimento para a preguiça, que serve de alimento para a árpia. E os decompositores estão aí ligados, relacionados a todos eles. Porque os decompositores fazem essa decomposição de matéria
de qualquer tipo, seja produtor, consumidor herbívoro, consumidor carnívoro ou outros, tá? E aí a gente pode classificar nessas cadeias alimentares cada pedacinho em níveis tróficos. Então, o nível trófico é cada um desses seres da cadeia alimentar. O primeiro nível trófico de toda a cadeia alimentar serão sempre os produtores, que é quem está produzindo o próprio alimento. Depois, o consumidor primário, que ou é um herbívoro ou um onívoro, porque ele vai se alimentar de vegetais. No terceiro nível trófico, consumidor secundário, que vai ser ou um carnívoro ou um herbívoro, entre outros. No quarto nível trófico, consumidores terciários e assim por diante. Sendo que, geralmente, a gente só vai até o consumidor quaternário, até o quinto nível trófico, porque aí a quantidade de energia diminui, então a gente já tem uma outra cadeia alimentar, tá bom? Então, nível trófico é cada indivíduo lá da cadeia alimentar. O primeiro, produtores, o segundo, consumidor primário, o terceiro, consumidor secundário, o quarto, consumidor terciário, o quinto, consumidor quaternário e assim por diante. Aqui, por exemplo, a gente tem o quê? A planta serve de alimento para a lagarta, que serve de alimento para o sapo, que serve de alimento para a coruja. Aí, se eu pergunto para vocês, quem está ocupando o segundo nível trófico nesse exemplo? Aí eu venho, ó, a planta é o primeiro, a lagarta é o segundo. Pronto, então seria a lagarta. Outra pergunta, quantos níveis tróficos eu tenho aqui? Ó, 4. Agora, se eu pergunto quantos consumidores eu tenho aqui? Só 3, que é a lagarta, o sapo e a coruja, tá bom? Então, não confundir consumidor com nível trófico. E aí eu posso ter um emaranhado de cadeias alimentares. Quando eu tiver esse emaranhado, essa mistura de cadeias alimentares, eu digo então que tenho uma teia alimentar. Por quê? Porque a planta ela não vai servir de alimento só para a lagarta, só para o bicho preguiça. Ela pode servir de alimento para vários seres. Então, há um emaranhado de cadeias alimentares lá no ecossistema, que eu chamo de teia alimentar, tá bom? Aqui transformando essa imagem que a gente acabou de ver em um esquema para ficar mais fácil de ver, tá? O que é que eu tenho aqui então? Observando aqui, a gente tem, ó, a onça pintada, tem o cervo do Pantanal, tem a capivara, tem o capim, tem o caramujo, tem plantas aquáticas, cascudo, então eu tenho várias possibilidades alimentares aqui nesse esquema. E por isso, então, eu digo que é uma teia alimentar. O capim, nesse caso, está servindo de alimento para a capivara, está servindo de alimento para o caramujo, está servindo de alimento para o cervo do Pantanal. Esse cervo do Pantanal pode servir de alimento para a onça pintada, que também pode se alimentar da capivara, certo? Que também pode se alimentar do pintado, que se alimentou lá do cascudo, que se alimentou das plantas aquáticas. Então, quando eu tenho essa mistura de cadeias alimentares, relembrando, eu chamo de teia alimentar. E aqui a gente encerra esse nosso assunto, essa nossa conversa, tá? Sobre obtenção de alimento e as relações alimentares. E vamos estudar para fazer dar certo.